Que a polícia militar, enquanto instituição, cumpre bem seu papel de braço letal do Estado, a gente não duvida mais. Agora, sem o menor pudor, um grupo de militares em formação resolveu exaltar o massacre do Carandiru, que deixou 11 mortos em 1992 em São Paulo. A falta de punição que agentes que executaram e mutilaram aqueles homens é um indicativo do que acontece no país até hoje. Não por acaso, massacres e chacinas viraram até musiquinha. Pois é, a gente vai ver esse caso agora no Plantão do Meteoro. Tem coisa que parece inacreditável, viu, gente? Eu vou trazer a Day aqui para ela explicar melhor esse assunto para nós. Day Oliveira, seja muito bem-vinda. Tá aqui o arroba da Day, para seguirem lá. Tem aqui o meu arroba também para me seguirem. Conta essa história pra gente, Day, porque quando a gente acha que chegou no limite, as coisas parecem que avançam ainda mais. Pois é, né? O poço ele não é fundo o suficiente para a gente não bater lá embaixo, né? Parece que é sempre assim. E é nisso, né? Só uma correção, foram 111 mortos no Carandiru, foram 111 homens mortos naquele massacre em 1992. Então, a gente já passou aí dos 30 anos do massacre, mas ele tem várias nuances que até hoje existe uma luta por justiça. E aí, né, o mais recente é um grupo de jovens militares que, num processo ali de incentivar a tropa, etc. e tal, criaram e cantam uma musiquinha, que é isso que a polícia militar investiga, se é uma música já antiga dentro da corporação, como que os líderes não soubessem quais são os cânticos, né, que são utilizados, enfim, mas investiga se é uma música já antiga ou se foi criada pelo aquele grupo ali, naquele momento de celebração, mas só ouvindo a música para entender de fato o contexto que ela traz. Ela é extremamente absurda, violenta, agressiva, e ela retrata essa polícia, né, que é aquela polícia criada para guerrilha, para combate, para matar, e quem ela mata, quais são aqueles corpos que ela identifica como bandidos, né? Quem ela mata, quem ela executa, e quem ela não tem pudor nenhum de exaltar a morte. Esse é o ponto, né, justamente. Vamos primeiro ouvir essa musiquinha, eu já peço desculpas para todo mundo, porque é complicado. Cavalaria Brasil! Vai, Ramos, vai, Ramos! Esquerda, 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 direita, choque, esquerda, direita, choque. Hoje eu te apresento, o primeiro batalhão, aquele que acalmou, a casa de detenção, 1992, logo pela manhã o clima já era tenso, a caveira já estava sorrindo para o detento. Lá só tinha lixo, a escória na moral. Foi dado pista quente para derrubar geral. Bomba, facada, tiro e granada. Corpos mutilados e cabeças arrancadas. O cenário é de guerra, tipo Vietnã. A minha continência, coronel Biratã. Grita, ladrão, sua hora vai chegar. Escola de choque tá saindo pra caçar. Esquerda. Boa. Tá aí o vídeo do UOL. Agradecemos o pessoal do UOL, né, por salvar e compartilhar esse vídeo. Outros portais também fizeram. E primeiro a gente precisa entender o contexto, né? Primeiro batalhão, sim, é aquele que invadiu o Carandiru, e em 92, Carandiru era simplesmente um dos maiores complexos penitenciários do país, e foi, inclusive, desativado posteriormente. O filme não é por acaso, quem já assistiu o filme entende a dimensão do que era o Carandiru. Foi desativado justamente posteriormente ao massacre que aconteceu. Quando na musiquinha ali, né, o agente, ele fala, estamos exaltando aqui ao coronel Biratã,
que foi o coronel que invadiu o Carandiru, e olha que interessante, ele virou político, inclusive, deputado, falecido, o Biratã, ele foi aquela figura ali que a gente vai, né, falar depois se teve ordem de cima ou não, mas aquela figura que deu o comando para a invasão. E um detalhe que para mim, o mais chocante de todos, é a crueldade que aconteceu no Carandiru. Para quem não sabe nada do que aconteceu no Carandiru, a tropa de choque invadiu o local, mesmo sem o diretor do local ali pedir aquele apoio, aquele suporte, mas eles chegaram e, né, tinham ordens superiores para controlar um incidente que estava acontecendo, que foi um incidente durante uma partida de futebol, grupos de uma região, São Paulo, se desentenderam com outra região. A gente vai trazer até o Drauzio Varela, que foi um médico do Carandiru, que conhece o sistema, que fala um pouco sobre isso. Era um dia de sexta-feira, ninguém estava ali querendo brigar, todo mundo estava arrumando as celas, porque tinha visita no final de semana. Tinha toda uma dinâmica do presídio que todos já conheciam, então era um dia tranquilo. Aconteceu um incidente entre dois grupos, pessoas morreram durante esse incidente, e o diretor disse que assumiria a responsabilidade e iria tomar conta, porque o que é que eles faziam ali naquele momento? Eles, como não tinha reféns, eles deixavam os presidiários ali sem água, sem alimentação, sem luz, e controlava ali, de uma certa forma, o que estava acontecendo. Então, era algo que já tinha acontecido e que poderia ter sido encerrado daquela forma, mas não contaram que era a véspera das eleições, em 92. E alguém queria, certamente, né, aparecer nos jornais, mas apareceu nos jornais como, né? Com 111 pessoas mortas, várias outras pessoas feridas, mutiladas. A tropa de choque entrou com um animal, um cachorro. Tem um depoimento do Rep Dexter, que ele fala que as pessoas, os presos, eram obrigados a descer as escadas de joelho ou andarem ajoelhados, com o cachorro latindo no pescoço, um cachorro chegou a morder a orelha de uma pessoa, os órgãos genitais de outro, arrancar os órgãos genitais de outra pessoa. Os presidiários eram jogados no fosso, né, no único elevador que tinha 5 metros de altura, levavam tiro com pistola, com fuzil e pistola de alto calibre, sangue frio ali, queima-roupa. Foi literalmente um massacre, sem nenhuma reação, porque os presidiários não tinham como reagir. Todos correram para a cela quando viram as tropas, e não à toa tem todo um processo aí que corre na justiça, que correu na justiça durante décadas para a punição dos agentes que estiveram no Carandiru e massacraram e executaram essas pessoas, que eram corpos. A gente também tem relatos, né, de sobreviventes do Carandiru que dizem, olha, foi um policial que me salvou. Teve um policial que não deixou, teve um tenente que não deixou que o outro atirasse em mim, teve um policial que disse que não era a hora, mas também tem relatos do tipo, eles estavam no corredor apostando quem matava mais, quem atirava mais, quem matava mais, quem executava mais. E é sobre exatamente isso que essa polícia, uma polícia de São Paulo, uma polícia que é uma das mais letais do país, né? Só está perdendo ali, a de Tarcísio está para a par com a da Bahia, né? Com a do governo Rui Costa, agora Jerônimo, para descobrir quem mata mais no Brasil. Isso é muito surreal. E é uma polícia que no treinamento já vem com uma violência dessa, exaltando uma chacina, dizendo que ali só tinham lixos, corpos mutilados e cabeças arrancadas. Difícil, né, Lúcio? Difícil. Nossa, é muito difícil. Apesar de ser um caso antigo, até hoje, né, sendo ainda exaltado ainda. E o que você falou ali em relação a um policial proteger alguns detentos, eu não consigo generalizar que todos os policiais tenham esse mesmo pensamento. Não consigo. Eu não consigo entender que toda a instituição, ou melhor, todas as pessoas dentro dessa instituição concordem com isso, sabe? Eu imagino sim que tem pessoas boas trabalhando dentro da instituição. O problema é a instituição em si, né? Se é esse pensamento que é internalizado na instituição, porque se for isso é gravíssimo, né? Pois é, por isso que a Polícia Militar, ela informa, né, que vai investigar esse cântico. Como eu já falei, né, eu tenho um questionamento sobre, se o cântico é antigo, como é que ninguém ouviu antes? Eu acho que talvez não tivesse sido filmado antes, ok, né, mas acho bem estranho, mas tudo bem. Mas a polícia diz que vai investigar tanto a música quanto
os agentes ali que estão envolvidos, né, nas imagens, no que está acontecendo. A gente vai esperar que isso aconteça, mas tem aí o relato do Drauzio Varela, justamente, por que o relato do Drauzio Varela e não de um sobrevivente? Porque ele já analisa de um outro ângulo, e é justamente esse ângulo, né, de alguém que esteve também no Carandiru, que não estava naquele momento ali do massacre, mas que tem todo o contexto ali do que aconteceu. Então eu disse, não, a gente resolve isso, não tem que invadir a cadeia. Só que era véspera de eleição. Certamente o comandante da tropa que estava ali, que era o coronel Ubiratã, que eu conheci depois, certamente consultou o secretário do governo para saber o que fazer. Jamais um militar ia tomar uma atitude drástica como a que foi tomada por conta própria. Essa possibilidade não existe. Ele consultou os superiores dele. Não sei quantos superiores ele consultou, mas certamente essa ordem de invadir o pavilhão veio lá de cima. Veio do secretário e muito provavelmente do governador. No dia seguinte era dia de eleição. E foi aí que a coisa desandou, porque a ordem que o coronel recebeu, o coronel Ubiratã, já falecido, foi de invadir. E aí ele se dirigiu à tropa, e isso tem testemunhas também, e disse: a ordem é controlar a qualquer preço. Agora você imagina, então, ali aqueles policiais militares que têm ódio de bandidos, porque eles estão aí na rua, os bandidos matam colegas de farda, eles têm ódio. Dá uma metralhadora na mão de cada um e um cachorro e manda invadir uma cadeia que eles não conhecem, eles não conheciam lá dentro, no escuro, porque já estava escurecendo, colchão pegando fogo. Imagina, eles entram nesse inferno. Você espera o quê? Que eles entrem para dialogar, para dizer, meus amigos, vamos ter uma conversa aqui? Né? Eles entraram atirando. E o resultado foi essa tragédia, a maior tragédia já ocorrida num presídio brasileiro. 111 pessoas foram assassinadas. Tem um pensamento, especialmente dessas pessoas que defendem esse tipo de ação da polícia, que eu já vi, inclusive, no nosso chat da live, que é que não tinha nenhum bonzinho dentro da cadeia e tudo mais. Até onde eu me lembro, Dai, a gente ainda não tem pena de morte no Brasil. E deixa eu te contar uma outra coisa, Lúcio. Eu não lembro exatamente quanto, mas se eu não me engano, 80, né, das 111 vítimas não tinham ainda passado sequer pelo julgamento, porque era muito comum à época que os detentos fossem para os presídios, descessem para as detenções ainda sem nenhuma parte do julgamento ainda batido, né? E se hoje a gente está falando de pessoas que são presas injustamente, que estão presas, mesmo com a audiência de custódia, mesmo com os avanços de direitos humanos e nesse quesito, imagine em 92, imagine há 30 anos atrás, sabe? É uma forma de aniquilar mesmo, é uma forma de genocídio. E um outro detalhe é que o pavilhão em que aconteceu esse massacre é justamente um pavilhão que eles colocavam os presidiários ainda, aqueles de nível 1, aqueles de baixa periculosidade, aqueles que não tinham passagem ou que não tinham envolvimento ainda mais profundo no crime, coisas nessa linha, sabe? Eram nesse processo. O Drauzio Varela até cita isso também. Então, todas as nuances indicam para um massacre, para uma chacina, em um país que oficialmente não tem pena de morte, mas as instituições executam, né? Então, o Estado executa, os policiais executam. Então, sim, nós temos a pena de morte. Basta nascer aí uma classe social com uma cor de pele que a pessoa já pode ser executada, sim. E eu gostaria só de citar um outro ponto, que é o seguinte, né? A gente teve, em 2022, um projeto de quem? De um candidato do PL de São Paulo, claro que tinha que ser do PL, né? O capitão Augusto, do PL, e houve a proposta desse deputado de anistia para os policiais que foram julgados e condenados no massacre. Esse projeto, inclusive, foi aprovado na comissão da Câmara, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2022. Dos 73 policiais que foram acusados e condenados, a gente já tinha um problema aí, que era justamente a pena, né? Eles já estavam ainda cumprindo pena em liberdade, eles respondiam ao processo de liberdade, ainda respondem ao processo de liberdade. E alguns já morreram, outros foram promovidos ao longo da carreira, do processo dos anos.
E nessa linha aí de anistia, precisou o Supremo Tribunal Federal mais uma vez salvar, né? A ministra Rosa Weber, ela salvou e derrubou, né, metade, aí, parte do decreto de anistia que perdoava a pena desses 74 policiais que foram condenados por essa chacina, por esse massacre, né? E foi esse massacre, inclusive, que resultou a algumas organizações como o PCC serem fundadas com código de proteção daqueles que estavam presos de dentro para fora, como uma forma de fazer com que o Estado respeitasse um pouco mais aqueles que estavam ali com suas penas, com sua privação de liberdade. Ou seja, o Estado também é responsável pela organização do crime, né? Porque precisou se organizar para sobreviver. Olha só que coisa, né? Muito bem, a gente vai continuar acompanhando o caso desse vídeo. Os policiais, então, estão sendo investigados. Dai, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Não vai embora ainda desse vídeo. Deixa eu te fazer um convite, olha só. Tô colocando aqui embaixo youtube.com/tvcringe Brasil. Te agradeço por ter ficado até agora com a gente. E eu quero encerrar aqui, olha só, aqui no canal do Meteoro você se informa, você tem notícias, né, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você tem mesa cast também por aqui, entrevistas. Mas lá no nosso novo canal, ó, esse aqui é o novo canal, TV Cringe. É um novo canal que a gente traz um vídeo ensaio, uma mistura de vídeo ensaio com react, um pouco de TV dos anos 90, muita cultura, arte, história, filosofia, num formato novo, mas que se conecta com o passado do Meteoro. Assim, muita gente fala, nossa, que saudade daqueles vídeos do Meteoro que faziam um vídeo ensaio falando sobre cultura, sobre arte. Então, a gente está fazendo agora aqui na TV Cringe. Então você pode se inscrever se você quiser. youtube.com/tvcringe, olha só, eu já estou inscrito, é claro, né? E você pode vir aqui, já tem vários vídeos para você assistir, você pode assistir na TV da sua casa, no celular, onde você quiser, e fica aqui o convite, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!